Primeiramente, eu queria questionar o seguinte, a gente sabe que todo ano há uma grande expectativa por parte dos produtores sobre os anúncios do Plano Safra. Esse ano, ainda mais, né, tendo em virtude de todos os danos sofridos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente para a agricultura. A gente vem de anos bem complicados, né? No ano passado a gente teve seca no início do ano, depois a gente teve enchentes, esse ano novamente as enchentes prejudicando muitas culturas. O que mudou do Plano Safra do ano passado para o desse ano? Boa noite, Gil. Realmente, esse ano é um ano diferente, um ano bem atípico que a gente encerrou o ano safra 23-24, né? E a gente iniciou agora, nesse mês de julho, o ano safra 24-25. A expectativa era algumas linhas emergenciais, né? Teve para a questão de alguns municípios que tiveram calamidade decretada, né? Mas no resumo teve algumas mudanças de taxa, teve algumas mudanças no seguro agrícola por parte do governo. O governo liberou 475 bilhões para esse ano, né? Sendo que um acréscimo com relação ao ano passado de 10%, né? Sendo desses 475 bilhões, 76 bilhões para a agricultura familiar, né, que pega bastante a nossa região aqui, né, e os outros 400 milhões basicamente para a agricultura empresarial, que pega médios e grandes produtores, né. Então, essas são as principais questões dos volumes de dinheiro, né. Também teve algumas mudanças de taxas, principalmente para a agricultura familiar, onde nos custeios os produtores da agricultura familiar de arroz podem tomar o crédito numa taxa de 3%, né? Produtores de milho e soja, milho até 20 mil reais, uma lavoura de até 20 mil reais, também 3%, e acima desse valor passa 6% ao ano, né, essas taxas. A lavoura de soja também 6% ao ano, e nos médios produtores se manteve a taxa de 8%, que os produtores que se enquadram nas linhas do Pronamp, e os grandes produtores, agricultura empresarial, a taxa de 12% ao ano. Se manteve as mesmas taxas do ano passado, Gil. Bom, o produtor rural que for buscar o Plano Safra, esse valor ele pode ser utilizado somente para aquisição de sementes e demais itens para a cultura em si, ou ele pode utilizar também para a recuperação do solo? Bom, para custeio da lavoura, essa é a diferença, né? A gente trabalha dentro de um Plano Safra com linhas de investimento e linhas de custeio. O que são as linhas de custeio, né? As linhas de custeio são recursos destinados para a planta. Ou seja, ele vai comprar a semente, ele vai comprar os fertilizantes, o adubo, tudo que ele precisa, né? Óleo diesel, tudo que ele precisa para plantar a sua lavoura, né? As questões de investimentos, eles podem, é muito amplo, eles podem fazer investimentos para correção de solo, né? E aí se faz para recursos a longo prazo, né? Para compra de máquinas e equipamentos, para irrigação, né? Hoje, no início da nossa conversa, tu citou que a gente vem sofrendo com seca, então tem linhas para irrigação, né? Linhas para armazenamento, então para a aquisição de silos, secadores, né? Então, o leque é muito grande de investimentos, mas para as linhas de custeio, e como as nossas culturas aqui na nossa região, né, Gil, a gente trabalha muito com arroz, soja, milho, o tabaco agora também está se intensificando cada vez mais na questão dos custeios. A gente trabalha com uma cultura com vencimento para um ano. Então, o produtor pega o recurso agora, planta, colhe e vai pagar o ano que vem, né? Então, dependendo da cultura, cada cultura tem o seu vencimento. Mas as linhas de investimento, sim, aí... Por exemplo, para comprar de máquinas e equipamentos, tratores, né? Principalmente para os pequenos, eles têm um prazo de 7 anos para pagar, podendo ter carência de 1 ano, né? Então para investimentos, ele tem um maior prazo para ele poder pagar, fazer um investimento para poder estar investindo tanto na sua estrutura
quanto também na correção de solo e manejo da propriedade. Bom, a gente sabe que muitas vezes o produtor rural ele fica perdido, né? Ele não sabe como buscar esses recursos, não sabe qual é a documentação necessária, ele precisa de um atendimento. Como é que o Sicredi lida com esse produtor rural nesse atendimento, nesse auxílio para a busca desses recursos? Bom, o Sicredi ele é o segundo maior repassador de recursos no crédito rural do Brasil, né? Então a gente trabalha como consultor financeiro, né? Muitas vezes o produtor quer, eu preciso de uma linha para fazer uma correção de solo e ele quer pegar do custeio. O que a gente conversa, orienta para que ele conheça as linhas de investimento para estar se beneficiando daquela linha para melhor atender a sua necessidade, né? Então a gente trabalha com essa característica de dar essa consultoria financeira para o produtor, mas ele vai também, Gil, ele precisa de um técnico, seja um técnico, um engenheiro agrônomo que possui o escritório, seja entidades como sindicatos, Ematers, né? Porque para a lavoura, para ele tirar o custeio dele, ele vai precisar apresentar um projeto técnico onde conste as despesas, o que ele vai investir, o quanto ele vai comprar de adubo, quanto ele vai comprar de semente, quanto ele vai comprar de óleo diesel, enfim, tudo que ele vai usar para a planta esse ano precisa ter um projeto técnico, ele vai precisar definir a lavoura que ele vai plantar dentro da propriedade. Por exemplo, ele tem uma propriedade de 20 hectares, mas ele vai plantar 5 hectares de milho, então ele precisa definir com o agrônomo dele qual é a parte da propriedade das 5 hectares que ele vai plantar, e para o financiamento ele precisa ter um croquis dessa área. E isso tudo precisa ser especificado nesse projeto técnico, porque, por exemplo, custeios de milho e de soja, né, precisa obrigatoriamente ter o seguro, né? Então o seguro ele precisa ter todas essas especificações. E na hora de, por exemplo, quando der o problema lá, vai o perito lá, de acordo com o projeto que foi feito para a linha de financiamento, vai ver se teve a planta naquela área, se realmente aquela área teve o sinistro para encaminhar o acionamento do seguro. Bom, mas para isso o Sicredi precisa ter um contato direto com esses produtores rurais e é por isso que vocês criaram alguns núcleos, né, onde vocês fazem as reuniões. E nessas reuniões de núcleo, vocês conseguem ter um contato direto e esse produtor rural consegue tirar suas dúvidas. Com certeza. Cada agência, né, dentro da sua área de atuação nos municípios, a gente tem os núcleos, né, dos associados. Então, o que a gente faz, né? A gente geralmente, no mínimo uma vez por ano, a gente vai até aquela localidade, até aquele núcleo, para passar informações. E aí, esse ano a gente está levando para os produtores as mudanças do Plano Safra e as mudanças principalmente na questão do seguro agrícola, né? Mas a gente leva também, Gil, as informações pertinentes que os produtores solicitam, né? Então o ano passado, por exemplo, a gente falou sobre contrato de arrendamento, sobre imposto de renda. Então é de acordo com a necessidade daquela região, né? Mas isso é muito importante porque lá na comunidade a gente consegue abranger o maior número de pessoas, de produtores, de associados para passar essas informações. Porque às vezes no dia a dia da agência a gente não consegue ter uma abrangência tão grande. E isso o Sicredi, por estar sempre próximo do seu associado, consegue ter essa capilaridade muito maior, né, nas regiões onde atua. Bom, o Sicredi tem uma equipe de especialistas para atuar nessas áreas e principalmente para ter a informação precisa para esses produtores. E essa equipe toda vai junto nessas reuniões de núcleo para prestar esse atendimento. Sim. Principalmente aqui em Camaquã, hoje, a nossa estrutura do Sicredi, nós temos 2 agências. A cooperativa, na época, em 2015, entendeu que para o município de Camaquã, com o número de associados que tinha, precisava ter agências segmentadas. Hoje nós temos 2 agências, uma segmentada para o produtor rural, voltada para o agro, e a outra especificamente para a pessoa jurídica, para as empresas. E isso fez com que nós tenhamos agências com
profissionais capacitados para atender a necessidade de cada associado, né? Sim, na nossa agência agro, nós temos uma equipe treinada e capacitada para estar orientando os produtores, para estar dando auxílio na tomada de decisão, porque a gente veja que esse momento agora é um momento muito crucial para a safra do produtor, né? Então a gente precisa que ele tome o crédito, mas tome com consciência, entendendo, sabendo das suas responsabilidades, né? Do que compete a ele, tá? Ele produtor também, para que tudo dê certo, né? Não é só chegar lá na agência, fazer o crédito, liberar o crédito na conta, ele sai comprando os insumos, não pega a nota, porque isso pode dar um problema futuro em um ano como esse que nós estamos passando. Essa é uma orientação importante para ser passada para o produtor, né? Quais são os cuidados que ele precisa ter antes de tomar esse empréstimo e quais são os cuidados depois também, né? Porque, havendo a necessidade de comprovação de documentos, notas fiscais, ele precisa estar apto para comprovar da maneira mais correta possível. Sim. Esse ano, principalmente, a gente teve uma mudança no seguro agrícola por parte do governo, que é o Proagro, né? Que é o seguro, principalmente, que os pequenos produtores são atendidos. Então, até junho desse ano, os produtores que acionavam o seguro, eles precisavam apresentar as notas fiscais, né, dos insumos que comprovavam. Por exemplo, ele tirou um custeio de R$20 mil, de acordo com o projeto, ele tinha que apresentar as notas fiscais que estavam ali daqueles insumos que estavam no projeto, que ele gastou 5 mil com semente, 2 mil com óleo diesel, mais 5 mil com fertilizantes, enfim. Ele tinha que apresentar, ia para análise, ia um perito lá na lavoura dele, ver o que realmente deu problema, ele não ia colher, né? Então vem um parecer do perito, é feita a análise e ele é ressarcido. A partir desse ano, com uma resolução que o Banco Central fez, não há necessidade de apresentar as notas fiscais no acionamento do seguro. Mas o produtor precisa manter guardadas essas notas por até 5 anos. E isso é importante porque o produtor, mesmo ele sendo pequeno, ele tem que trabalhar como se fosse uma empresa. Então ele precisa guardar esses documentos porque pode cair numa auditoria, o perito pode analisar lá e não entender direito que ele usou realmente esses insumos e pode pedir para ele apresentar as notas fiscais. Então isso é importante. Com isso, por ele não precisar apresentar essas notas, ele vai poder ser ressarcido até 95% dentro do projeto que ele tinha financiado, né? Porque o governo entende que é um risco que ele está correndo de poder ressarcir um produtor através do seguro e o produtor possa não ter gastado todo o valor, né? Bom, mais cedo você falava sobre os núcleos, né, aos quais o Sicredi dividiu a nossa região, e ontem nós tivemos uma dessas reuniões. Queria que você contasse para a gente o que aconteceu nesta reunião, como é que foi a participação dos produtores rurais da região. Ontem nós tivemos então uma reunião no núcleo do Bonito, né, que é uma região que pega todo esse lado ali, Galpões, Bonito, né, e nós tivemos cerca de 170 pessoas, né, nessa comunidade, lá na Associação Comunitária do Bonito, onde veio o nosso assessor de crédito da cooperativa passar essas informações para os nossos produtores, né? Porque a gente entende realmente isso, a gente precisa levar essas informações para a ponta, porque o produtor possa planejar a planta dele, o ano safra dele, tendo essas informações, né? Então, a gente foi lá, a gente fez uma parceria ontem também, convidamos os sindicatos dos trabalhadores rurais para eles falarem também sobre o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que cada propriedade precisa ter esse cadastro para estar apto às linhas do governo, né? Então, a gente costuma fazer parcerias com essas entidades para que a gente possa levar informações para os nossos associados. A gente entende que a informação precisa estar na ponta. Os produtores e os nossos associados precisam saber do que eles estão, quais as novidades, quais as mudanças do Plano Safra. E aí ontem a gente fez
Agora, no dia 31, na próxima quarta-feira, nós realizaremos outra reunião dessas lá no núcleo da Santa Alta, na Sociedade Agrícola Feliz, também para repassar essas informações. Friso de novo, porque a gente entende que nós, Sicredi indo até as comunidades, a gente consegue passar essas informações, né, com uma abrangência maior. Essas reuniões são somente para associados do Sicredi? Não, a gente convida os associados e quem não é associado. É uma oportunidade para quem ainda não conhece a cooperativa ficar conhecendo um pouco mais da cooperativa e se tornar um futuro associado, né? Então a gente faz essas reuniões também e para não associados. Então a gente convida, né? A gente passa o convite para os moradores, para as representatividades lá, as pessoas que são referência lá nas regiões, para estar convidando, né? E a gente utiliza também os canais das redes sociais da cooperativa para estar convidando os nossos associados. Bom, o Sicredi que tem um papel social importante também, existem várias ações, existem ações beneficentes que o Sicredi realiza, onde diversas entidades e associações, através de projetos, podem se candidatar a receber esses valores que são destinados justamente para apoiar a cultura, apoiar as mais diversas formas aqui da nossa comunidade, né? Isso. O Sicredi, esse slogan novo do Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Eu acho que vem muito a calhar aí, né, Gil? A gente não é só uma cooperativa de crédito que é parceiro do associado na hora da negociação do crédito ou de um produto. Não, a gente se preocupa muito com as comunidades onde estamos inseridos. E isso a gente tem projetos, né, sociais para desenvolver cada vez mais as comunidades, né? Nós temos o projeto do Fundo Social, que é um valor que vem para cada município onde a cooperativa tem agência, né, que ele está destinado a entidades se cadastrarem e concluírem projetos, né, tanto no esporte, na saúde, no lazer, na segurança, enfim. São projetos culturais, por exemplo, também. São projetos que beneficiem as comunidades. Temos projetos também que trabalham com as crianças nas escolas, que é o União Faz a Vida, e as cooperativas escolares, que é um projeto que vem crescendo muito aqui no nosso município. E a gente tem uma grande satisfação de ver esses projetos acontecendo, porque a gente acredita que esses jovens e essas crianças que estão inseridas nos projetos educacionais, com certeza serão jovens, pessoas melhores na nossa comunidade e que vão levar o desenvolvimento e vão fomentar cada vez mais o cooperativismo. Bom, para quem está nos ouvindo neste momento e não é associado do Sicredi, e aqui a gente está fazendo um comunicado principalmente para os produtores rurais aproveitarem esse período, né, de negociação que o Sicredi abriu sobre o Plano Safra, sobre seguro agrícola também, que é um outro assunto que dá para a gente conversar numa outra oportunidade, somente sobre o seguro, né? Porque há muitas dúvidas sobre como se tirar um seguro como esse, como fazer um seguro da sua lavoura, mas para quem está nos ouvindo e não é um associado do Sicredi, também na área urbana do nosso município, a gente sabe dos benefícios que esses associados possuem, o que é preciso, quais são os critérios necessários para se tornar um associado do Sicredi? Bom, hoje qualquer pessoa pode ser associada do Sicredi, tanto produtor, pessoa física ou empresa, né? Ela pode estar procurando a agência, os produtores podem estar procurando a agência, precisa levar os seus documentos de identidade, CPF, comprovante de renda. Para o produtor rural é importante que já leve os documentos da terra, já leve o seu bloco modelo 15 para que a gente possa analisar a renda já, né? E para a pessoa física, hoje ela pode estar acessando o aplicativo do Sicredi, pode estar abrindo a sua conta já no seu smartphone, né? Então já pode sair operando a tecnologia nos auxilia muito nisso, né? Então pode estar abrindo a sua conta sozinho pelo aplicativo, mas aquela pessoa que, não, eu gosto de ir na agência, procura a sua agência mais próxima, pode estar se associando no Sicredi. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, né, que além de ele ser associado, ele é dono do negócio, então ele vai participar das decisões, as sobras serão divididas entre os associados no final do ano, né? Ele ajuda
a votar nos valores para esses projetos sociais, né, Gil? Então, eu oriento que, principalmente falando de produtores rurais, procure as suas agências aqui na região, né? Nós temos agências hoje nos municípios da região aqui, Arambaré, Chuvisca, Dom Feliciano, Cristal, Camaquã. Então, pode estar procurando a sua agência mais próxima, né? E se informando como funciona. Porque o que a gente fala, né, Gil? A gente orienta principalmente aí os produtores que estão entrando na cultura da soja, pequenos produtores que estão saindo ou estão diversificando a cultura do tabaco com a cultura da soja, que é importante que façam um crédito para que tenha o seguro da sua lavoura, né? Então, para que não tenha uma frustração de safra e que possa comprometer toda a renda do grupo familiar. Então, a gente orienta porque a gente sabe que a lavoura é uma empresa a céu aberto, então a gente pode ter um ano de seca e um ano de muita chuva e pode atrapalhar. Para vocês terem uma noção, esse ano teve lavouras que a gente abriu o sinistro do seguro da lavoura por seca, porque ela estava com uma produtividade que ia ser afetada por a questão da seca, e a gente terminou e fechou o seguro pela chuva, pelo evento da chuva. Bom, você falava sobre o aplicativo do Sicredi, né? E como sou um usuário do aplicativo, eu posso dizer, tem muita facilidade, não é simplesmente ver saldo, não é simplesmente fazer um Pix ou fazer um pagamento de uma conta. Você pode fazer uma recarga de celular, pagamento dos documentos do veículo, que muitas vezes as pessoas precisam entrar numa fila gigantesca, né, para conseguir pagar, principalmente quando chega naquela época do IPVA e tudo mais. Pelo aplicativo é muito fácil, você faz na hora e é bem simples, você coloca os dados do veículo e consegue fazer o pagamento, ou seja, é uma série de facilidades e existem diversos dispositivos de segurança, principalmente, que é um item que quando você for utilizar o aplicativo de um banco, você tem que estar atento. Será que esse aplicativo, será que essa agência proporciona dispositivos de segurança? Então, existem mensagens que o próprio Sicredi envia através desse aplicativo para garantir sempre a segurança desse usuário. Isso, acho que é muito pertinente a tua fala, né, Gil? O Sicredi, como a base do Sicredi é o relacionamento, então ele tem todas as plataformas digitais para quem quiser ser atendido pelo aplicativo, quem não quer mais ir na agência, né? Tudo a tecnologia a gente tem à disposição do associado, mas a gente tem também os colaboradores nas agências, a gente não, por mais que a gente invista em tecnologia, a gente não reduz o quadro de colaboradores, né? Então a gente está à disposição para os nossos associados. A gente sabe que existe uma onda de fraudes, de golpes nos aplicativos, na internet, né? Mandando mensagens. Então, o que a gente orienta, né? Que quando o Sicredi vai se comunicar é pelos canais oficiais, ou é direto pelo aplicativo, ou e aí a pessoa pode estar ligando para a agência ou mandando WhatsApp para a agência que a gente vai estar orientando. O Sicredi não manda links ou para que você possa entrar, né, clique no link abaixo e para fazer pedir para formatar o celular, alguma coisa, isso não manda, né? Então as pessoas têm que ficarem muito atentas. Se ficou na dúvida, ligue para as agências, fale com o seu gerente de contas, né, para tirar essa dúvida aí, mas não clique, não forneça dados, não aceite links, né, que são enviados por SMS ou pelo WhatsApp, porque a fraude existe e muitas pessoas são lesadas e às vezes, dependendo da fraude, a própria pessoa vai digitando a sua senha e vai liberando os aplicativos ali. Bom, Ranieri, muito obrigado pela sua presença hoje, trazendo essas dicas importantes para quem nos assiste. Tá liberado espaço aí para que retorne, para trazer mais assuntos pertinentes para a nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é importante a gente falar dessas informações aí, principalmente para o produtor rural, né, porque está sempre na lavoura e a gente precisa fazer com que essas informações, essas mudanças cheguem até a ponta, que é os nossos associados. Muito obrigado, Gil, pela oportunidade e com certeza voltaremos aí para trazer mais informações para os nossos associados.